Que a paz esteja convosco. Amém. Bom dia você também que nos assiste. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que o Senhor possa te alcançar nesta manhã, através dos louvores, da palavra e adoração ao nosso Deus. Amém. Peço que os irmãos possam abrir a palavra do Senhor. Encontrem em Salmos 150. Salmos 150, já no primeiro verso. Graças a Deus. É um Salmos bem conhecido. Está ali na tela também, que você possa acompanhar. Assim está escrita a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai o Deus do seu santuário, louvai o firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombetas, louvai-o com saltério e harpas, louvai-o com adufe, flautas, louvai com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Louve ao Senhor com as suas palmas também, bate uma palma bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus, oramos ao Senhor, Deus Pai, Deus poderoso, Deus forte, Deus de grandeza, Deus de misericórdia. A tua misericórdia é grande e dura para todo sempre. Aqui estamos, Senhor, na tua presença nesta manhã, para orar, Senhor, para interceder, para louvar, ó Pai, para adorar o teu santo nome. Tudo que for acontecer aqui neste lugar, Senhor, seja para a grandeza do teu nome, Pai, porque grande é o Senhor sobre nossas vidas. Poderoso é, Pai, para fazer muito mais daquilo que pedimos, daquilo que imaginamos, Senhor. Grande é o teu poder sobre as vidas nessa manhã. Ó Pai, que esse culto de missões, muitas vidas venham a ser alcançadas, meu Pai. Muitas famílias venham a ser restauradas. Que o Senhor possa derramar do teu Espírito sobre toda a carne. Que o teu Espírito Santo possa alcançar esse coração. Alcança esta mulher, alcança este homem, alcança este jovem, alcança esta criança agora, meu Pai. Renova, Senhor, as nossas forças, renova com poder e autoridade, Senhor, porque o poder está nas tuas mãos, ó Pai, para fazer, Senhor, grandes coisas, ó Pai, aquilo que o homem, Pai, está, ó Deus, duvidando, que nesta manhã ele venha crer no teu poder e venha te agradecer, Pai, que em tudo ele possa te louvar, que em tudo ele possa dar graça, para a honra e para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Aplauda mais uma vez, bem forte, o Senhor Jesus. Aleluia. Bom dia, igreja. Bom dia. A paz seja com todos, amém? Vocês estão bem? Vamos louvar o Senhor? Mas diga assim antes comigo. Para eu ser um bom líder, eu tenho que ser um bom liderado. Amém? É isso que Deus tem para nós. Se você, meu irmão, você, minha irmã, deseja ser um bom líder, uma ótima líder, seja um bom liderado. Hoje nós olhamos, contemplamos e apreciamos não só a vida do pastor Valdecir, mas também o seu ministério, a sua liderança. É porque ele foi um bom liderado. E hoje Deus colocou ele no lugar de honra. Assim também é comigo, com você, meu irmão, com você, minha irmã. Para nós sermos bons líderes, temos que ser bons liderados. O que nós estamos plantando como liderados é o que nós vamos colher quando Deus nos separar como líderes. E quando eu falo a palavra líder, engloba tudo, no geral, irmãos. Não é uma liderança apenas dentro da igreja, mas é uma liderança numa empresa,
Onde Deus colocar você como líder, como um líder à frente, a sua liderança ela vai ser perfeita, vai ser boa, se você for um bom liderado. Amém? Para sempre, aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava amor, o Salvador, corpo lá na cruz, sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, aleluia, Deus Pai. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia,
cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Começa a aplaudir ao Senhor, aleluia, e glorificar o nome dele, aleluia. Oh, aleluia, ele está presente, ele está na casa, aleluia. Oh, aleluia, glorifique a ele, aleluia. Aleluia, como é bom estar na presença do Senhor já pela manhã. Quando nós chegamos aqui, o ambiente já estava preparado. Dois ambientes, o ambiente espiritual e o ambiente físico. O ambiente físico, nosso amado diácono veio, abriu a igreja, ligou o ar-condicionado para nos receber e que nós possamos estar acomodados, bem acomodados. E o espiritual, o Espírito Santo, ele já estava à sua espera. Ele sabia que você, meu irmão, você, minha irmã, viria nesta manhã para adorá-lo. Aleluia. E você tem motivo para adorar a Deus nesta manhã. Aleluia. Tantos livramentos. Aleluia. É por isso que nós vamos declarar que nós amamos a Ele. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade. Declare nesta manhã a fidelidade. És fiel em todo tempo. Obrigado, Jesus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos declarar mais uma vez: és fiel, aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao povo na escuridão. Tua presença me conforta. Esse é meu Pai, amigo eu vivo na bondade. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão
cantarei a bondade de Deus. Aleluia! Ele é fiel, aleluia, na minha vida, na sua vida, meu irmão, na sua casa, na sua família, aleluia, no seu trabalho, no seu ministério. A fidelidade de Deus tem nos acompanhado, aleluia, por onde quer que nós vamos, aleluia, onde estejamos. A bondade de Deus tem nos acompanhado, aleluia. Vamos declarar: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Mais uma vez, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare: és fiel. Mais uma vez para terminar, és fiel. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Vim para adorar, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez, vim para adorar, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver.
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca, aleluia, nunca saberei do preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca saberei do preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para adorar. Vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez, vim para adorar, Vim para adorar-me, vim para dizer que és meu Deus. Levanta a tua mão lá em cima. Totalmente dá, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Paz seja com todos, amém? Para nós dessa manhã, uma manhã maravilhosa, uma manhã que nós estamos recomeçando, digamos assim, né? Depois da campanha dos 12 dias, nós estamos entrando, né? Na semana, a primeira semana, né, irmãos? Na nossa, digamos assim, que vai ser o ano todo, né? Aos domingos de manhã, à noite, às quartas-feiras e também à sexta-feira de oração. E a gente vai seguindo, amém? Fala para o seu irmão, pega firme esse ano, fala para ele. Pega firme, amém? Graças a Deus. Não vamos ser igual ao ano passado, vamos fazer diferente, né? Às vezes a gente quer mudar, mas a gente não muda. E mudança traz um desconforto, né? Pode sentar, por favor. A mudança, ela traz para a gente um desconforto, né? Ah, mas sempre foi assim, não é assim que a gente fala? Mas sempre foi assim, por que vai mudar? Tem momento que a gente precisa mudar, amém? Para que a gente possa receber aquilo que Deus tem para nós, amém? Eu quero fazer a ministração das ofertas, mas antes eu queria que soltasse um vidinho, para onde vai a sua oferta de hoje, amém? Solta para a gente, por favor. Não tem som?
Amém, irmãos? Então, todo terceiro domingo, as ofertas que entram, a gente envia para missões, amém? Como que funciona, pastor? A gente paga um boleto da oferta que vai aqui, amém? E essa oferta é distribuída no estado de São Paulo e também no mundo, viu, irmãos? Somos uma igreja que estamos em mais de 140 países, amém? Então você pertence a uma igreja que nasceu no coração de Deus, que prega o evangelho, não só de falar, mas também ajuda as pessoas, amém? A menor oferta que você der hoje, não importa o valor, será destinada para esse projeto, amém? Diz a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 35, diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Digo amém, Jesus. Irmãos, dentro dessa palavra existem 7 bênçãos da generosidade. Quantas bênçãos? 7 bênçãos. Primeira bênção, a bênção da alegria especial. Eu não sei, mas quando a gente oferta, quando a gente abençoa alguém, nós sentimos dentro da gente uma satisfação, é verdade ou não é? Você sai daquela dever cumprido, eu consegui ajudar alguém, né? Então não há melhor alegria do que dar, do que receber. Outra, segunda bênção, dádiva transbordante, né? Deem e vos será dado, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A gente vai encontrar isso no livro de Atos, capítulo 6, versículo Lucas 6:38, né? A terceira bênção é a bênção da recompensa, como filho do Altíssimo. E quando nós fazemos o bem, né, emprestamos sem esperar nada em troca, e a Bíblia diz que temos uma grande recompensa e seremos filhos do Altíssimo. Lucas 6:34 ao 35. A quarta bênção, a segurança na vida, né? Paulo diz assim: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão e nem ser desamparado. Está no Salmo 37, no versículo 25 ou 26. A quinta bênção, qual é a bênção, pastor? É economia invertida. Quem dá generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm do que deve ser dado e cai na pobreza. Provérbios 11:24. Sexta bênção, irmão, é a misericórdia de Deus e dos outros, porque a Bíblia diz em Mateus 5:7: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, a generosidade, ela promove, frutifica atos de bênção da parte de Deus para todos nós. Digam graças a Deus. Por isso, irmão, e no final, que é a última bênção, nós temos um tesouro eterno, que o dinheiro não compra, né? E a Bíblia relata no livro de Lucas, no capítulo 12, o versículo 33, ela fala assim: dê esmola e gaste tempo com as coisas do céu, e terás um tesouro aonde o ladrão nunca chegará perto e a traça nunca irá destruir. Digo amém, Jesus. Então, queridos, as pessoas falam: pastor, eu só dizimo, mas não oferto. A Bíblia diz que nós temos que entregar, o dízimo já é de Deus, a oferta é nossa, né? E quando nós optamos em fazer uma semente na vida de alguém, seja onde for, ou no altar do Senhor, você está fazendo uma grande semeadura. Então, os verdadeiros tesouros, meus irmãos, não são materiais, mas são, quando nós deixarmos essa vida, nós teremos uma nova vida, numa terra prometida que o Senhor prometeu para nós, e nós vamos morar lá, porque a Bíblia diz que o dinheiro nenhum conta aqui na terra. Então, queridos, quando você vier para a casa do Senhor, né, nunca venha de mão vazia. Pega uma moeda, nem que seja uma moeda, pega uma moedinha de 10 centavos, 5 centavos, não sei, e venham todos na frente, entregue aquela moeda, porque você está fazendo diferença na vida de alguém, às vezes com 5 centavos, às vezes com 10 centavos, com R$1, R$10, não importa. O que a gente precisa é participar.
Um dia, irmão, o Guinaldo, está aqui o Guinaldo é nossa ovelha, né? Eu não apresentei ele na Santa Ceia mês passado, mas ele chegou nos ajudando, né? Toca, canta, faz louvor, é uma bênção de Deus para nós. Para quem não sabe, ele tem um projeto de oração. Se você entrar todo dia à meia-noite, né, Guina? À meia-noite, se você entrar, você vai ver o Guinaldo orando. Ele ora da meia-noite às 1, 2 da manhã. Ele faz uma transmissão, YouTube, né? No YouTube, no Facebook. Então você que ainda está dormindo, entre lá, acompanhe ele. E sempre eu vou pregar lá no ponto de pregação dele, que é ali no Matão, né? E um dia eu estava indo para o culto da casa dele, e eu deixei, porque ele mora vizinho meu, perto de casa, e eu deixei, não levei nada aqui naquele dia. Mas quando eu estava caminhando, subi na rua Senador Saraiva, cheguei na esquina, e eu achei uma moeda de 5 centavos, irmão. Você acredita que eu achei uma moeda de 5 centavos? Coloquei no bolso, e quando o Guina passou a oferta, eu depositei no altar. Não é quantidade, é aproveitar a oportunidade. Você está entendendo? Às vezes você pensa que entregar uma oferta é um grande valor, mas não. O que chamou a atenção da viúva lá no templo, quem foi? Foi os grandes homens que davam muito. É isso que está na Bíblia? Não, uma mulher que deu 2 pequenas moedas. Por que será? Se você pode dar mais que uma moeda, vai ser abençoado daqui. Deus sabe que nós podemos, que pode fazer. Mas se você não tem nada e você tem uma moeda, repita comigo assim: vai fazer uma grande diferença na minha vida, né? Então, eu já vi testemunho na igreja de uma irmã sentada na primeira cadeira, foi aqui na nossa igreja. Ela sentiu, nossa, que vontade de ofertar, mas eu não tenho nada. Eu não lembro quem contou isso para mim. Ela falou que de repente, na hora da oferta, veio rolando uma moeda, caiu no pé da cadeira aqui, irmão. Então, quando Deus olha para o nosso coração, o que a gente não pode é fazer de conta que não está ouvindo nada, irmão. Você está entendendo? Porque eu não estou aqui insistindo para você dar dinheiro para a igreja. Não, eu não quero isso, nunca fiz isso. Insistir para as pessoas dar o dízimo. Não, o dízimo não é meu e nem seu, é de Deus. E quando você deposita no altar, agora se você não dá, você está retendo o que é de Deus. E a Bíblia diz que você nunca vai prosperar. Você podia ser muito mais abençoado daquilo que você é, mas você retém. Irmãos, às vezes o que você vai entregar, o seu dízimo não vai pagar a sua conta, nem o seu cartão, mas Deus pode prover em cima daquilo que você está ofertando, e vai fazer uma grande diferença. Pastor, meu dízimo é 10 reais, mas o meu cartão é 1.000, vou pagar? Não, claro que não vai pagar. Mas se você entregar o que é de Deus, o que vai acontecer? No meio do mundo espiritual, Deus vai trabalhar de alguma forma, dá um glória a Deus aí, que vai chegar a solução para você. Então é isso que nós como cristãos precisamos entender, é isso que nós precisamos colocar na nossa mente. Então todos nós, a começar de mim, depois vai para os obreiros, todos os obreiros nossos, né? Você que é obreiro, venha com uma moeda na mão esse ano, vamos fazer a diferença, coloque no altar. Pastor, eu não tenho a moeda, mas tenho hoje mais que uma moeda. Então você vai fazer a diferença, não só na obra de Deus, como também na sua vida. Porque quem semeia, com certeza fará uma grande colheita. Diga glória a Deus. Então que você medite nessa palavra, porque não adianta nada também, irmão, a gente ensinar. Eu estou aqui não é para cobrar ninguém, mas é para ensinar, né? Ensinar a palavra de Deus. E as pessoas falam, na sua igreja pede oferta? Não, a gente ensina como ofertar, é diferente, né? Nós não estamos aqui querendo tirar nada de ninguém, mas queremos que você seja abençoado. E quando nós abençoamos, nós temos de Deus um grande tesouro eterno. Medita aí no Atos 20, capítulo 20 de Atos, e você vai encontrar essas bênçãos de Deus. Segure na tua mão a tua oferta e eu quero orar. Senhor, eu abençoo as ofertas alçadas, eu abençoo os dízimos que serão entregues no teu altar. Abra a janela do céu, derrame uma bênção tal, e que venha em menor abastança na vida dos teus filhos, Pai. Derrame das tuas ricas bênçãos, Senhor, porque a tua palavra diz, são ela que nos enriquece e não acrescenta dores, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu abençoo, Pai. E eu quero profetizar na vida dos meus irmãos, todos que estão presentes, aquele que me assiste, meu Deus, pelo YouTube, pelo Facebook,
Facebook também sejam alcançados, Senhor, por essa palavra, e que o Senhor possa fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos, imaginamos e pensamos. Assim, Senhor, eu te peço e já agradeço, em nome de Jesus. Todos digam amém. Igreja, que você tenha um ano de 26, que você seja mais do que vencedor em todas as áreas da sua vida. Saia do seu lugar, venha aqui entregar a sua oferta, e os obreiros já ungir as suas mãos. E terminando as ofertas, nós vamos ouvir a palavra de Deus ministrada hoje pelo nosso ministério, pelo nosso obreiro Gisiel. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Cante bem forte, aleluia. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, e me tira desta cova, que me leva até o céu. Glória a Deus. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz se acalmou. Aleluia. Tu dá ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem curva que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que creem. A palavra ao Senhor. glória a Deus, aleluia. Bom dia, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Canta És Fiel todo o tempo, de novo, faz favor. Se coloque de pé, igreja. Não há olho. És fiel. És fiel. O tanto de livramento que Deus tem dado pra gente é coisa sobrenatural. E o hino tocou muito comigo na hora que eu estava sentado. E o Senhor me dizia que Ele é fiel em todo o tempo. E Ele tem guardado as nossas vidas em todo o tempo. Por onde a gente tem passado, por onde a gente tem caminhado, pelos trajetos que a gente tem passado, o Senhor tem tirado coisas da nossa frente que era para ter nos matado já.
Dá um pouco de grave para mim, não? Dá um pouco de grave para mim. O Senhor, nesse hino, dizia que por onde você tem passado, Ele tem tirado coisas da sua frente. Porque o inimigo no ano de 2026, ele vai fazer laços para nos matar. Ele vai fazer laços para tentar nos ferir, nos machucar. Vai tentar fazer coisas para afetar a nossa família. Mas só que o Senhor tem sido fiel com a gente, mesmo a gente não tendo sido fiel com Ele. Entenda que esse ano o Senhor tem nos dado o livramento de tal forma que nós nem imaginamos, nem entendemos, porque quando às vezes nós não vemos, é aí que o Senhor está fazendo. Então comece a prestar atenção naquilo que o Senhor está fazendo no seu trajeto, por mais que você não esteja vendo. O Senhor com as mãos dele vai tirando tudo da sua frente. Seja de carro, seja de a pé, seja de bicicleta, seja de avião, seja de helicóptero, seja do que for. Então entenda que a bondade do Senhor é sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a oração, ela tem poder. A oração, ela faz coisa no mundo espiritual, coisas sobrenaturais. Às vezes uma pessoa que você não dá nada, você ora por ela e Deus mesmo assim dá livramento para aquela pessoa. Entenda, houve algo esse final de semana que houve um acidente com uma pessoa que é conhecida. Irmão, você olha a circunstância do acidente, você fala, não acredito que não aconteceu nada com essa pessoa. E o Espírito Santo veio e falou comigo, é a oração de livramento que vocês têm feito para Ele. Ou seja, a oração que você está fazendo por alguém está fazendo efeito de alguma forma. A oração que você está fazendo está tendo um efeito, porque a Bíblia vai dizer que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então entenda que a cada manhã que você acorda, que você coloca os seus pés no chão, o Senhor já está te dando o livramento. Louva, Guina, louva esse hino, porque o Senhor é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aplauda bem forte o nome santo do Senhor. Ainda de pé mesmo, rapidinho. Livro de Lucas, abra sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 7. Verso 7. A versão é King James. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 7. Diz assim: por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra, e o meu servo será curado. Versículo 9, diz assim: ao ouvir esta declaração, Jesus muito se admirou dele, e, voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai, como é bom mais uma vez nesta manhã começar na Tua presença. Como é bom neste domingo estar diante do Senhor. Como é bom neste domingo estar entregando nosso dia nas Tuas mãos diante da Tua presença. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Quanto que as Tuas mãos têm nos protegido.
e nós nem percebemos. Mas nós estamos aqui não para receber, mas para entregar algo para o Senhor, que é o louvor, adoração e exaltação ao teu nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Todos digam amém. Pode se assentar. Meus irmãos, livro de Lucas, capítulo 7. Jesus vai falar de um homem que ele muito se alegrou. Um homem cujo era romano, não era do povo de Israel, não era judeu, mas ele tinha uma fé inabalável. Tinha uma fé que o próprio Jesus vai mencionar no versículo 9, onde nós lemos que o próprio Jesus, com os filhos de Israel, não viu uma fé tão grande como aquela. Uma fé em que, quando aquele centurião fala, Jesus se admira com a fé daquele centurião. A Bíblia vai dizer que Jesus estava entrando na cidade de Cafarnaum, logo após ter ensinado o sermão da montanha para os seus discípulos e para todos aqueles que o seguiam. E nessa cidade tinha o servo de um centurião romano. Acredito que seja um amigo desse centurião, por mais que fosse servo, fosse um soldado, que era amigo desse centurião. Que é um centurião? É um chefe de soldados romanos que comanda 100 soldados ou mais de 100 soldados. Ou seja, ele era influente. Ele era uma pessoa importante em Cafarnaum. Mas só que ele não era judeu, porque quem comandava Cafarnaum, o governo da cidade de Cafarnaum era comandado pelos romanos, ou seja, os judeus era oprimido pelo governo romano. E este homem, que a Bíblia não menciona o nome, só menciona como centurião, ele tem esse servo e é dessa cidade de Cafarnaum, e esse servo está doente. E quando Jesus entra na cidade, este soldado, este centurião, sabendo que Jesus estava na cidade, ele tem uma ideia. Ele diz assim: olha, esse Jesus aí pode curar o meu servo, o meu amigo, o meu soldado. Vou mandar falar com esse Jesus aí. Mas o interessante na história é que ele era pessoa influente, ele era uma pessoa que tinha influência na sociedade, tinha um certo domínio no povo judeu da cidade de Cafarnaum. Mas só que o interessante, quando você vai puxar no texto, que é a humildade, como ele chega até Jesus. Ou seja, ele poderia pegar Jesus e trazer Jesus, mas com a humildade dele, você vai ver no texto, ele manda alguns anciões judeus aí, representando ele, representando o centurião para chegar até Jesus. Porque judeus e romanos não tinham uma boa comunicação, não tinha um contato bom, se é que eu posso dizer assim, se não fosse politicamente. Então ele manda e envia alguns anciões judeus, porque Jesus era judeu, então não iria constranger Jesus. No momento em que ele chegasse, se fosse o próprio centurião que fosse, se ele chegasse até Jesus, as pessoas iam falar: mas como Jesus, sendo judeu, está conversando com um romano que oprime o povo judeu? Ou seja, se ele fosse, ele iria constranger o próprio Jesus. Mas ele é esperto, ele manda os anciões e falar com Jesus. Os anciões eram judeus, e esses anciões chegam até Jesus e diz: Jesus, tem um homem, um centurião aqui, que está com o seu servo doente. Acredito eu que esse servo não tinha cura,
Porque a Bíblia vai dizer que esse servo estava doente, estava à beira da morte. O texto não diz, mas acredito eu, você lendo o texto, que esse servo ele não tinha cura. E acredito eu que para curar esse servo, o centurião pensou: pô, Jesus cura muita gente, eu estou escutando falar de Jesus. Eu sei que Jesus cura. Jesus está curando enfermo, está curando os cegos, está fazendo o paralítico andar. Por que Ele não pode curar o meu soldado, o meu servo? E entenda, meu irmão, que quando você serve um Jesus, independentemente do que aconteça, Ele está com você e você tem que acreditar que Ele pode fazer por você. Acredite que Jesus pode fazer por você, porque este homem ele não era judeu. Ele simplesmente ouviu falar de Jesus e entendeu que Jesus poderia fazer alguma coisa por ele. Ei, meu irmão, entenda, Jesus pode fazer algo por você e pela sua casa que você nem imagina. Jesus pode fazer algo por você que você nem acredita ainda que poderia ser realizado. Jesus pode curar, Jesus pode libertar, Jesus pode salvar, porque o poder está sobre as mãos dele. Porque a autoridade está sobre as mãos de Jesus. E aqueles anciões chegam até Jesus e diz: Jesus, tem um centurião na cidade que está com o seu servo doente, e ele por ele ser romano, ele é um homem bom, ele trata a gente, judeus, com dignidade. Ele fez uma sinagoga para nós cultuarmos, fez a igreja da época que é a sinagoga para cultuarmos, e era bom que o Senhor fosse lá e curasse o servo dele. É um homem que nos respeita, os anciões falando para Jesus. E Jesus, ouvindo aquilo, Jesus não vai até o centurião por aquilo que os homens estavam dizendo, porque Jesus não vê a influência de ninguém, Jesus não vê o status financeiro de ninguém, Jesus não vê que você é influente na sociedade, Jesus não vê que você é grande ou tem um destaque, mas Jesus vê o seu coração. Jesus vê a fé que está no seu coração. Jesus transforma conforme a fé. Jesus renova conforme a fé. Jesus restaura conforme a fé e não por influência. E quando aqueles homens começam a relatar, Jesus ouvindo aquilo, Jesus segue a caminho até a casa do centurião. E Jesus está a caminho. Aí no meio do caminho, vem alguns amigos de encontro com Jesus e com os anciões. No meio do caminho, os amigos do centurião, não eram mais os anciões que estavam vindo com Jesus, mas os amigos que estavam indo de encontro com Jesus. Diz, ou seja, pela palavra do centurião, representando o centurião também, eles dizem para Jesus, olha mestre, representando o centurião, porque antigamente as pessoas mandavam outras pessoas representando e a falar aquilo da mesma forma que ele falava. Eu mando o Léo ou o Márcio falar da mesma forma que eu falei. Por exemplo, se eu falasse assim, diga que eu vou amanhã, ou seja, era para o Léo como o meu representante ir falar com as mesmas palavras que eu falei, ou seja, diga que amanhã eu irei. E esses amigos estavam representando o centurião. Então, naquele momento em que eles chegam até Jesus, e aqueles anciões, eles dizem aquilo que o centurião mandou dizer: olha mestre, não precisa ir na minha casa, eu não sou digno que o Senhor entre no meu teto, e muito menos eu não fui até o Senhor
porque eu não sou digno de encontrar com o Senhor. Ei, tá errado esse negócio, não tá? Presta atenção. O centurião era influente, comandava pessoas, comandava exército, mas só que ele não se sentia digno de chegar até Jesus. Entenda isso, ele mesmo entendeu, por mais que ele tinha influência, por mais que ele era influente, tinha domínio, ele entendeu que Jesus era maior do que a influência que ele tinha. Jesus era maior do que ele, era maior do que qualquer soldado, era maior do que qualquer autoridade. Ele entendeu que Jesus estava acima de tudo e de todos. Ele entendeu que Jesus não estava no mesmo patamar que ele, entenda, ele entendeu que Jesus estava num patamar elevado. E ele começa a reconhecer aquilo com a autoridade que Jesus tinha. Então ele disse: eu não sou digno de chegar até o Senhor, e eu não sou digno que o Senhor chegue também até a minha casa. Ei, essa parte é extraordinária. Mas eu tenho servos, e eu digo para eles: vai, e eles vai. Eu digo para, o centurião dizendo, eu digo para eles: vem, e eles vêm. Eu digo para eles: fica, e eles ficam. Aí ele vai dizer assim, isso é algo surpreendente: mas basta uma palavra do Senhor, da onde o Senhor está, que o meu servo vai ser curado lá em casa. Ah, você não pegou não? Eu vou falar de novo para você. A palavra que você libera aqui, tem gente sendo alcançada na tua casa, tem gente sendo alcançada em outra cidade, tem gente sendo alcançada no teu trabalho, tem gente sendo alcançada aonde ela estiver nesse momento. Ou seja, olha o poder da palavra que você tem, que eu tenho, que nós temos. Que tamanho que está a tua fé? Qual que é a proporção da tua fé? Qual que é o tamanho da fé que você tem proclamado? Quais são as palavras que você tem direcionado para que aquilo aconteça, para que algo aconteça na vida de outras pessoas? Ei, você tem um poder nas suas mãos que você pode dar vida, mas também você pode matar. E aquele centurião, interessante que ele não era judeu, ele não acreditava em Jesus, mas ele tinha uma fé tão grande, que Jesus se impressiona com a fé que ele tinha. Porque ele diz, nem em Israel inteiro, Jesus vai dizer, eu não encontrei uma fé tão grande assim. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu procurei em Israel uma fé desse tamanho, mas eu não achei. E muitas pessoas na Bíblia que não eram judeus, o interessante é que tinham fé maiores do que aqueles que eram judeus. Pela palavra de Jesus, aquele centurião acredita, basta somente o Senhor dar uma palavra daí da onde o Senhor está, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Nós, como igreja, não éramos dignos, mas pela crucificação de Jesus, hoje nós somos dignos de estar na presença do Senhor. Hoje, pela misericórdia do Senhor, nós somos dignos de estar diante da presença dEle. Ou seja, a gente já era condenado, a gente era como o centurião, não era um povo escolhido, mas pela misericórdia do Senhor, hoje nós estamos aqui, porque um dia nós erguemos a mão e dizemos, Cristo, nós te aceitamos o Senhor como nosso Salvador hoje, porque nós entendemos que o Senhor nos deu uma vida nova, nos deu transformação, nós entendemos e acreditamos que o Senhor nos tirou de um lugar de pessoas, de ambientes em que nós estávamos, que às vezes esses ambientes eram para a morte,
eram ambientes de condenação eterna. Mas o Senhor foi lá, viu e disse: não, eu vejo potencial nesse. Mas muitos estavam dizendo: não, eu não vejo potencial nesse. Mas o centurião disse a Jesus: não, só basta a tua palavra e ele será curado. E quando nós estávamos no mundo era assim. As pessoas diziam: não dou mais nada para ele, esse daí já era, esse daí já foi. Mas Jesus disse: nesse daí eu tenho apreço. Esse daí eu quero fazer uma transformação. Esse daí eu tenho vida nova, eu tenho vida eterna. Nesse daí eu tenho um projeto, eu tenho um plano, eu tenho restituição. Eu vejo a minha graça sobre ele. Ou seja, ninguém dava nada para o centurião. Mas aí é difícil que o próprio Jesus fala que não achou fé em Israel maior do que a fé daquele homem. Você entende a proporção da fé? Quando nós temos fé, as coisas elas se movimentam. Quando nós temos fé, as coisas elas se encaixam. Quando nós temos fé, por mais que seja para a morte, a palavra nunca vai ser do médico. A última palavra, melhor dizendo, nunca vai ser do médico. A última palavra nunca vai ser do juiz. A última palavra nunca vai ser daquela pessoa que está do seu lado, te criticando, te apontando e apontando os seus erros, dizendo se você está em pecado ou não. Sabe por quê? A última palavra não é daquele que, como ser humano, te disse. Jó, ele estava numa situação crítica, difícil, mas foi pela autoridade do Senhor que Satanás chega até Deus. E você já sabe toda a história, como funciona. E Jó, ele perde tudo, ele começa a perder tudo que ele tinha. Era um dos homens mais ricos da época. E Jó, ele perde tudo. E no momento em que ele está na cinza, no pó, doente, seus amigos chegam, por 7 dias eles sentam, eles não falam nada, simplesmente observam o sofrimento de Jó e sofrem com Jó. Mas o interessante é que depois, Jó começa a falar, meio que perguntar para Deus o porquê Deus tinha deixado ele viver, ou seja, desde o nascimento, porque Deus não tinha tirado a sua vida. Ou seja, Jó estava aflito, Jó estava numa situação deplorável como ser humano. Aí chegam os amigos de Jó, começam a apontar Jó, dizendo: Jó, você está assim porque você está em pecado, Jó. Você está assim porque você não ajudou as viúvas, os órfãos, Jó. Jó, reconheça que você está pecando contra Deus, é por isso que aconteceu isso com você. Os seus filhos pecaram, Jó, foi por isso que eles morreram. Ei, imagine comigo numa situação onde você precisa de um apoio, onde você precisa de um conforto, aí vem os seus amigos que você considera como amigos, e começa a apontar os seus erros, que nem tinha, deduzindo que poderia ser pecado na vida de Jó. Mas Jó dizia: eu não estou em pecado, eu não estou em pecado. Aí o interessante é que a tradição judaica dizia que quando os mais velhos falassem, os mais novos poderiam falar depois, ou seja, quando acabasse todas as falas dos mais velhos, aí o mais jovem do que aqueles que eram mais velhos poderiam chegar e dar a sua opinião e falar. Se eu não me engano, Abiú ou Bildade é um dos amigos que eram mais novos, chega perante Jó e diz assim: Jó, eu não sei o que você está passando, eu não sei por que está acontecendo isso, mas eu sei que o Senhor tem um propósito nisso.
Ou seja, o que eu quero dizer para você é: a última palavra nunca vai ser de uma pessoa, de um ser humano. A tua cura vai vir da parte de Deus. A restauração da tua casa vai vir da parte de Deus. A restauração do teu lar vai vir da parte de Deus. A restauração do seu pai vai vir da parte de Deus. A restauração da sua mãe vai vir da parte de Deus. A restauração dos seus filhos vai vir da parte de Deus. Sabe por quê? Porque quando os amigos de Jó apontam ele, sabe qual que era a reação de Deus? Era de matar os amigos de Jó. Sabe por quê? Porque quem estava permitindo acontecer aquilo na vida de Jó era o próprio Deus. Ou seja, se eles estavam falando que Jó estava em pecado, eles estavam falando que Deus era um pecador. O próprio Deus chega perante os amigos de Jó, em visão, em sonho, não lembro, e fala para os amigos de Jó: vai lá e se redime com Jó, porque vocês nem sabem o que vocês estão falando, porque foi eu que permiti que acontecesse aquilo na vida de Jó. Ou seja, Deus queria honrar Jó porque Jó honrava a Deus. E os seus, segundo a Bíblia, os seus amigos, que para mim isso não é amigo, mas enfim, chegou e pede perdão para Jó, porque o Senhor foi falar com eles. O Senhor chegou até eles. E depois eles entenderam que Jó era justo, temente e fiel ao Senhor. Essa é base de fé. Não é porque você está passando por uma... Não sei porque a mensagem está indo para o outro lado, mas enfim. Não sei porquê. Não é porque você está passando por um momento difícil, um momento de crise, que é o diabo que está cutucando a sua vida ou fazendo tudo se movimentar de lugar. Nem tudo é o diabo, mas às vezes é Deus confrontando a nossa fé e dizendo: você é justo, você é temente, você é fiel a mim. Então eu autorizo que o diabo mexa em algumas áreas da sua vida, para me ver em que autenticidade está a sua fé. Qual o nível que está a sua fé? Será que você vai suportar como um crente fiel? Vai dizer: não, a situação está difícil, mas eu sei que o Senhor vem com cura e com libertação. A situação está difícil, não tem mais para onde correr. Não dá para o lado, não dá para o outro, não dá para frente, não dá para trás. Para onde que vai dar? Para cima. Ei, tem um lugar somente para você correr, que é para cima. Ou seja, quando você apoia os seus joelhos no chão e olha para cima, os céus se abrem ao seu favor. Vai depender muito da sua fé. O servo do centurião foi curado. O servo do centurião foi curado. A Bíblia não diz que Jesus deu uma palavra de cura. Pode ler lá. Jesus só diz que nunca viu ninguém com tamanha fé dentre o povo de Israel. Aí não fala mais nada. Aí os amigos de Jó e os anciãos vão até a casa. Os amigos do centurião vão até a casa do centurião, que eles voltam. Jesus já não vai mais. Os amigos e os anciões vão até a casa do centurião. Chega lá, o homem está curado. Aqui nós entendemos que a cura não foi pela palavra de Jesus, porque a Bíblia não diz que Jesus falou: olha, o servo já está curado. Não, foi a fé do centurião que curou aquele homem. Porque tamanha era a fé. Então eleva
o seu nível de fé. Começa a parar de duvidar mais e começa a acreditar que o Senhor faz por você. Começa a parar de duvidar mais e começa a entender que o Senhor está no negócio. Que o Senhor vai na sua frente. E independente do que aconteça ou acontecer, se lembre que o Senhor Jesus é quem luta e briga e batalha por você. Aumente seu nível de fé nesse ano de 2026, que você vai romper barreiras em nome de Jesus. Se coloque de pé. Vamos estar orando nesse momento, para que o Senhor nos encha de fé, para que o Senhor coloque um coração voltado para Ele. É culto de missões, é culto de transformação, mas o Senhor quis essa mensagem, o Senhor quis essa ministração, porque o Senhor está falando com você e você sabe quem. O Senhor está falando com você porque, independente do tema do culto, quando o Senhor quer falar, não tem essa. Então, se foi para você essa mensagem, abraça, leva para a tua casa, estuda mais um pouco o texto. Porque eu acredito que quando você abrir isso aqui, Deus vai mudar a sua mente. Deus vai mudar o seu interior. E se tiver que ser curado, você vai... Eu profetizo aqui que se você tiver que ser curado, você vai ser curado instantaneamente. Sabe por quê? Porque é baseado na sua fé. Não é porque o Josiel está falando, é baseado na sua fé. Não é só cura física, mas espiritual, sentimental, familiar, conjugal. Aí vai da área que você está precisando. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é agradável, papai. E nós ouvimos a tua palavra hoje que temos que ser baseado na fé do Senhor. As coisas só vai acontecer, destravar, destrancar nas nossas vidas, papai querido, quando nós temos fé suficiente, papai querido, para fazer mover os céus em nosso favor. Não porque nós somos merecedor não, pai, mas porque o Senhor tem uma misericórdia imensa sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor é bom, papai querido, em todo tempo. O Senhor é fiel em todo tempo. Faça, Senhor Jesus, aquilo que é conforme a tua vontade, não conforme a minha, não conforme a nossa. Mas coloca fé nos nossos corações, papai querido, para que nós venhamos fazer e agir o sobrenatural nas nossas vidas, pai. Porque nós não fazemos nada, papai querido, mas o Senhor se aperfeiçoa em nós. E a cada dia o Senhor nos dê, Senhor Jesus, uma fé inabalável, que nós não venhamos parar de estar na tua casa, nós não venhamos parar de ir à tua presença, que nós não venhamos parar de te buscar, que nós não venhamos parar de te adorar, que nós não venhamos parar de te engrandecer quando a luta vier, quando o problema vier, quando a situação contrária vier, que nós não venhamos te alegrar, Espírito Santo de Deus, se alegrar no Senhor, quando estiver tudo bem, papai. Mas que nós venhamos se alegrar, papai querido, nos momentos de dificuldades também. Porque é aí que o Senhor está agindo, porque o Senhor está nos testando, o Senhor está nos provando, o Senhor está testando a nossa fé, para ver até onde nós vamos, para ver se nós somos fiel contigo, Espírito Santo. Mas quando nós passamos por uma luta e por uma dificuldade, papai, e nós vencemos no nome de Jesus, as coisas elas começam a acontecer na nossa vida, pai. Porque a tua bondade, Espírito Santo de Deus, quebra portas, quebra barreiras, quebra correntes, desfaz obra de feitiçaria, desfaz obra do mal, desfaz laço do diabo, Espírito Santo. Quando nós temos uma fé inabalável, papai querido, nós sabemos que o diabo ele vai vir ao nosso encontro por permissão do Senhor para tentar nos fazer parar, ou até mesmo para tentar nos fazer descer para baixo, nos menosprezar, Espírito Santo. Mas Deus Todo-Poderoso nos dá a tua fé, nos dá a tua força e nos enche com a tua graça. Em nome de Jesus
Nós te pedimos, papai, nós te pedimos, em nome do teu filho amado Jesus. Amém e amém. Escute esse louvor em nome de Jesus. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Vamos orar pela sua família. O Gisele já orou, mas vamos orar pela família agora. Se você está aí, sua mãe, seu pai, seu esposo, enfim, a sua família, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra hoje diz a respeito de ir na casa, a respeito da fé. E agora, meu Deus, eu quero orar por toda a família representada por alguém aqui nesta manhã. Ó Deus, entre nesta casa, entre nesta família agora, meu Deus. E eu sei, meu Pai, tem famílias com problemas, tem famílias com problema de enfermidade, tem famílias com dificuldade financeira, tem famílias entristecidas por uma perca. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos orar, nós queremos agora pedir que, através do Teu Espírito Santo, Pai, ó Deus, porque o Senhor é onipresente, onisciente, o Senhor está em todos os lugares, ó Pai. Entra agora nessa casa, entra agora nessa família, Senhor, com bênção, com vitória, com curas, com, meu Pai, soluções de problemas, ó Pai, dificuldades, seja qual ela for, meu Deus, que o Senhor agora possa agir, porque está escrito que quando o Senhor quer agir, ninguém pode impedir, ó Pai. E nós pedimos que o Senhor agora envie o anjo no lar dessa família, Pai. Senhor, que esta pessoa que vem sozinho na igreja, Pai, ou sozinha, que durante esse ano, um da sua família, Pai, seja o esposo, seja o filho, seja a filha, Pai, estejam juntos, ó Deus, orando e clamando a Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz que a oração, ela pode muito, Pai, muito mesmo, Senhor, em seus efeitos, Pai. Abra os nossos olhos espirituais, ó Pai, para que possamos entender isso, compreender, meu Pai, que precisamos de Ti, ó Pai. Assim nós Te pedimos, abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Toda a igreja diga amém, Jesus. Amém? Digam graças a Deus. Irmãos, que você tenha um domingo abençoado, né, em nome de Jesus. E eu queria também, irmãos, fazer uma oração aqui para o pastor Marcos Bombo, né, e o pastor Afrânio, que nós recebemos notícia agora que Deus recolheu a mãe do pastor Marcos Bombo, que era a nossa igreja ali do São Jorge, né, que o pastor Marcão é pastor lá, e o pastor Afrânio, que é pastor no Presoto, que ele é cunhado do pastor Bombo, que é a mãe da Cristina, que é a esposa do pastor Afrânio. Então eu queria orar e dar as condolências à família, né, irmãos, porque é um momento difícil,
e que o Senhor possa confortar o coração dele. Vamos orar? Senhor, eu oro pela família do pastor Marcos Bombo, pelos irmãos, netos, filhos, por o Senhor ter recolhido a tua serva, a irmã Antônia, e que o Senhor possa guardar eles, ó Pai, e que o Senhor possa confortar os corações de cada um dos teus filhos, ó Pai. Assim, Senhor, nós te pedimos, Pai, e cremos que através do Espírito Santo, Pai, o Senhor já está confortando essa família, trazendo a paz necessária nesse momento tão difícil. E nós daqui da EQ Costa Rica, Senhor, oramos por eles também, e cremos, ó Pai, que o Senhor está visitando com a tua presença. Assim, Deus, eu te peço e já agradeço em nome de Jesus. Que assim seja. Todos digam amém. Graças a Deus. Chegamos no final do nosso culto, irmãos. Às 18h30 a gente está de volta, ok? Quarta-feira nós temos a quarta do milagre, tá? Não teremos ainda o café com Deus. Vamos ter o café com Deus na primeira quarta-feira de fevereiro, tá bom? Então, a gente volta com o café com Deus às 9 da manhã, na quarta-feira. Mas, quarta-feira agora à noite, às 20 horas. Sexta-feira, às 20 horas, nós temos na quarta-feira o culto do milagre. E sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de oração. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que vocês tenham um domingo de bênção, um domingo abençoado. Eu quero chamar aqui o Léo. Eu queria que ele desse o encerramento do culto para a gente. O Léo vai fazer a oração do Pai Nosso, vai fazer a bênção apostólica, e eu vou estar lá na porta, abençoando a sua saída em nome de Jesus. Receba o Léo aplaudindo o Senhor Jesus. Paz, igreja, bom dia. Erga suas mãos, bem alto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Amém? Agora é a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus o Filho, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre as suas vidas, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Amém? Boa. Se Deus é por nós, amém. Quem impedirá? Ninguém. Vencendo, vem Jesus. Às vezes dá um branco, viu, irmãos? Agora, só vou lembrar uma vez, o pastor chamou para fazer o encerramento aqui. Só tinha que fazer o abraço, eu errei. Foi demais. Abra o braço. 3, 2, 1. Uta. Amém. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe.